Olá, meu nome é Michele de Lohane Brito Peixoto, sou aluna de pós-graduação de Engenharia de Machine Learning pela Universidade Pitágoras no Paranhanguera, sou formada em matemática, tenho como orientadora Márcia Mikuska, e o meu trabalho, nós vamos falar sobre hoje sobre a importância da preservação da agricultura indígena para a sustentabilidade. Mas por que a agricultura é tão importante? A agricultura é um marco inicial do sedentarismo humano. É quando o ser humano mudou o seu físico, mudou o local onde ele vivia, passou a viver em uma terra própria, passou a entender o cultivo dos alimentos, auxiliando sua inteligência, e também passou a se alimentar mais saudavelmente. Os indígenas brasileiros, assim como os povos primitivos de várias localidades faziam e alguns preservaram, eles viviam da chamada agricultura familiar, nutrindo as pessoas que viviam na própria aldeia. Eles eles cultivam principalmente grãos, tubérculos, árvores frutíferas e vivem de caça, pesca e da agricultura, né? Mas o que que o que aconteceu para a redução das áreas indígenas foi que, com a colonização, recursos foram extraídos cada vez mais do meio ambiente. Os estrangeiros que vinham para o Brasil, os povos estrangeiros, eles traziam maquinário, eles devastaram florestas, tanto que houve extinção de árvores, como o pau-brasil, só para construir móveis, para construir caravelas, barcos. Mas por que a agricultura indígena é tão importante para a sustentabilidade? Porque eles não usam agrotóxico nenhum, eles respeitam o tempo da terra, respeitam a natureza, os seres vivos, e a alimentação ela se torna mais saudável. Os índios sabem tratar a terra. O objetivo desse trabalho é buscar uma alternativa sustentável para o manejo da terra, para o cultivo por meio dos saberes ancestrais indígenas, que vigoram até hoje em povoados não habitados, adaptados à industrialização, demonstrando ser possível conciliar a alta demanda de alimentos com a necessidade da preservação ambiental. Como metodologia, utilizamos como plataforma de busca o Google Acadêmico. A equação de pesquisa foi agricultura indígena, ENDE, sustentabilidade, como filtros, páginas em português e o recorte temporal desde o ano de 2021. Apesar dos 102 resultados encontrados, apenas 4 foram selecionados pela adequação ao tema, pela disponibilidade de uso sem remuneração e por estarem disponíveis para download. Os indígenas, eles manejam a terra de forma manual, sem o uso de poluentes de maneira nenhuma. Como os indígenas fazem para cultivar a terra? Eles têm um momento entre de dezembro a janeiro que eles fazem a primeira queima da terra. Eles só não queimam as árvores frutíferas. A primeira queima é feita, eles preparam a terra. Na segunda queima, chamada de coivara, eles deixam toda aquela, eles preparam as cinzas para utilizar como adubo posteriormente. Aí a terra é cultivada na estação de chuvas, e enquanto essa terra é utilizada, outra terra que já tinha sido utilizada é feito o chamado pousio. O que é o pousio? É quando a capoeira, a mata, começa a se recuperar. E quando a colheita é feita, eles deixam essa parte da mata em pousio e esperam a capoeira, a mata,
voltar à sua forma original antes de replantar, e assim são feitas intercaladas as plantações. Essa agricultura foi chamada por Robert Rudolf Steiner, em 1920, de agricultura biodinâmica. Por que biodinâmica? Bio vem de vida, dinâmica de movimento. É uma agricultura rotacional, então ela está sempre em movimento para que não haja desgaste do solo e respeite a biodiversidade animal e vegetal. Mas o que acontece muito hoje, que até Ramos 2025 nos diz, é que essas áreas estão sendo ameaçadas pela queima, pela destruição, pela mineração, pela extração de materiais, pelo, pela busca contínua por lucro e muitas vezes de forma ilegal. Nós temos que entender que a agricultura indígena é uma forma sustentável de se trabalhar com alimentos. Até mesmo as cinzas da coivara que eles fazem é usada como adubo e ela funciona como, ao invés de usar o agrotóxico, ela funciona como repelente para as pragas. Então, é uma alimentação mais saudável e mais sustentável, respeita a biodiversidade. E, apesar disso, o processo de industrialização continua sendo uma ameaça para a terra e para a cultura indígena. O que nós devemos aprender? Aprender a conciliar as nossas necessidades com a natureza, para que as gerações futuras possam desfrutar dessa terra maravilhosa que a gente ainda encontra por aí. Então, faz-se necessária a conscientização humana, nossa conscientização. Inclusive, como os indígenas fazem, a área de a plantação, a agricultura familiar, as pessoas de baixa renda poderiam fazer nas próprias casas, porque assim elas teriam um alimento que elas plantaram, que reduziria um pouco a falta do alimento que elas têm hoje. Aqui são as referências de onde foi tirado o trabalho e agradecimentos primeiro a Deus por ter me dado a vida, a minha professora Márcia Mikuska, aos meus colegas e amigos de PICT, todas as pessoas, minha grande família, a minha família e principalmente também a você que está lendo meu trabalho. Deixo aqui meus abraços e o contato para esclarecimento de dúvidas.